Ainda os ecos deste desfecho da averiguação preventiva do caso Spinum Viva, que envolve o Primeiro-Ministro, é um tema que naturalmente acabou por entrar nas presidenciais. De que forma é que os candidatos estão a utilizar este tema e se identifica aqui mudanças de posição entre o que diziam antes e o que dizem agora que é conhecido o desfecho? Bom, muito boa noite. Eu acho, em primeiro lugar, que o caso Spinum Viva encerra agora do ponto de vista legal, com o Ministério Público a considerar que não há razões, depois de vários meses de investigação, sequer para abrir um inquérito. O encerramento desta fase, sem que haja nenhuma ilegalidade, é algo que não me surpreende. Tenho, aliás, referido várias vezes que basta ler com atenção a lei dos titulares dos cargos políticos para perceber, e públicos, para perceber que não há qualquer incompatibilidade, qualquer impedimento na lei a que um titular de cargo público seja acionista de uma empresa. E que, aliás, até possa usufruir dos rendimentos dessa empresa, tal como a lei não define impedimentos a que as pessoas tenham a sua riqueza em património imobiliário e usufruam desses rendimentos. O que a lei define com muita precisão é, a partir do momento em que um titular de cargo político tem uma participação numa determinada sociedade, o conjunto de impedimentos das suas decisões se essa sociedade um dia se vier a relacionar com o Estado. O que não era o caso, aliás, relativamente ao Primeiro-Ministro. A segunda razão é porque grande parte do período e da atividade desta empresa foi num período anterior a Luís Montenegro ser presidente do PSD, um momento onde ele adquire o estatuto de titular de cargo político, porque a lei expressamente equipara o líder de partido a o titular de cargo político, embora não seja titular de cargo público. E por isso, como tudo isto do ponto de vista da legalidade, sempre me pareceu que este iria ser o desfecho. E do ponto de vista ético, não levanta dúvidas? Ainda ontem tivemos aqui em estúdio Catarina Martins, que falou nisso mesmo, que as dúvidas subsistem no plano ético. Do ponto de vista ético, já houve uma resposta, que foi a resposta do país. O país entendeu que Luís Montenegro não tinha no seu fundamental nada de censurável, aliás, reforçando-lhe a AD e reforçando a sua posição. Esta é a posição que o povo português tomou. Naturalmente que as questões de natureza ética são eivadas de uma interpretação pessoal e de uma leitura pessoal de cada um, e haverá certamente pessoas que acham que há problemas éticos naquele ponto ou noutro ponto depois. Eu acho é que as questões fundamentais que se levantavam, que alguns levantaram do ponto de vista das questões éticas relativamente ao Primeiro-Ministro, pura e simplesmente, na minha opinião, não têm sequer aplicação ou sequer conjetura a fazer-se. Porque, no fundo, a questão coloca-se, muitos colocaram, é dizer o seguinte: bom, mas o Primeiro-Ministro está inibido, ou o Primeiro-Ministro estava a receber determinadas quantias, não por trabalhos que tinha feito, mas por, de certa forma, favores que iria fazer no futuro. Ora, não só isso aconteceu num período muito anterior ao Primeiro-Ministro sequer ser Presidente do PSD, como referiu, não há nenhum ato concreto que alguém possa advogar nessa matéria. Isto para dizer que não esperava outro desfecho que não este? Isto para mim era esperado, aliás, isto era esperado, aliás, desde o dia em que, tristemente, isto leva-me ao terceiro ponto, é a leitura, e já cruzarei com os presidenciais, em que os partidos políticos da oposição decidiram, no que eu acho que foi um movimento timorato e bastante irresponsável do ponto de vista político, cavalgar este caso do ponto de vista político da forma que o fizeram e depois encaminharam o país para uma crise política. E vejamos só o que foi o erro desta decisão. Define-se que o país vai para uma crise política, vamos para novas eleições, num momento e num timing, com um assunto, num timing e com um assunto que são os melhores para a extrema-direita e para o Chega. Isto é, ir fazer uma campanha eleitoral naquelas circunstâncias, com um líder do Partido Socialista com dificuldades claras de afirmação no terreno, com um Primeiro-Ministro envolto neste escândalo, com uma campanha feita sobre insinuações de corrupção, que era no fundo como tudo isto era lido, só podia ter um beneficiário direto. Esse beneficiário beneficiou André Ventura, que é hoje presidente do segundo partido com maior expressão política. O Partido Socialista passa a 3, a direita reforçou-se, a esquerda ficou com a menor representação parlamentar, o Partido Socialista cai pela primeira vez na sua história para terceiro partido dentro do sistema político, e esta é consequência direta da estratégia de politização foi seguida relativamente aos candidatos presidenciais e à postura que têm agora, que se conhece o desfecho, e àquilo que diziam antes. Eu acho, acima de tudo, sobre os candidatos presidenciais, o ponto que eu queria sublinhar é que
é o péssimo serviço que Coutinho de Figueiredo está a fazer à democracia portuguesa. No fundo, Coutinho de Figueiredo está a tentar replicar o que aconteceu no caso de Luís Montenegro, que é uma campanha de insídias, de calúnias, de insinuações sobre Luís Marques Mendes. Isto é, o que está a fazer, estou à vontade, não sou apoiante de nenhum dos dois, mas é, no fundo, dizer, não, isto o senhor tem interesses escondidos, o senhor representa o A, representa o B, o senhor vai ter, no fundo, depois uma presidência de acordo para pagar esses favores. Mas quem é que o autoriza a dizer uma coisa dessa? Quem é que o autoriza a bastardar a vida política desta maneira? A vida pública desta maneira, com insídias, com calúnias, com insinuações? Mas, quer dizer, eu posso também dizer, com o mesmo sentido com que Coutinho de Figueiredo diz o que diz, eu também posso dizer que considero que a vaidade é talvez a fragilidade maior de um político para ser corrompido. Nada mais fácil é para alguém influenciar uma pessoa extremamente vaidosa, que é, aliás, o caso de Coutinho de Figueiredo. Basta apelar-lhe e basta utilizar a lisonja. Isto é forma de fazer política nos dias de hoje? Dizer, este senhor vai ser condicionado, mais facilmente condicionado por quem quiser obter favores por esta razão ou outra? Eu acho que não faz sentido sequer pedir essa clarificação em termos de clientes não, enquanto vamos ver, eu acho que os candidatos têm que cumprir a lei. E mais uma vez apelo. Leia-se a lei. A lei é clara. A lei diz o seguinte: os candidatos a Presidente da República são equiparados a titulares de cargos públicos. Correto? Isto é, um candidato a Presidente da República tem as mesmas obrigações declarativas do que tem um candidato, do que tem alguém, do titular, como se fosse um primeiro-ministro em funções que depois se candidatasse a Presidente da República, um deputado em funções ou outra personalidade. E por isso é isso que eles devem estar obrigados, e na minha opinião devem estar obrigados a isto, a nada mais do que isto, e devem, aliás, recusar-se a mais do que isto. É, aliás, por isso que eu discordo da posição que Luís Marques Mendes assumiu de fazer a divulgação dos nomes dos seus... quem trabalhou, não quem trabalhou. Mas a propósito, o que é que ele vai fazer? Na minha opinião, não. Isso não é exigido pela lei. E tem que o fazer para quê? Para o voyeurismo de Coutinho de Figueiredo, que o quer desfazer, para depois andar com os nomes dos clientes e questionar a idoneidade de Marques Mendes todos os dias, do cliente A, do cliente B, do cliente C. A questão não, para mim não é essa. A questão é o seguinte. E não o fazer não iria alimentar a polémica? Não, a polémica que Coutinho de Figueiredo criou. Isso é assim que funcionam estes mecanismos, de lançar lama dentro da praça pública, a toda a hora, a todo o momento, sobre todas as pessoas indiscriminadamente, até que o povo acha em casa, são mesmo todos iguais. Eu devo é votar no André Ventura. É isto que os partidos estão a fazer, é isto que estes responsáveis estão a fazer. Coutinho de Figueiredo está a prestar um péssimo serviço, uma atitude, na minha opinião, inadmissível, numa disputa de nível muitíssimo baixo com Luís Marques Mendes, e eu acho que Luís Marques Mendes não devia ir atrás, ninguém devia ir atrás disto pela dignidade da ação pública e política, porque confio que ambos, todos, querem aliás o melhor